Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui, né? Como a gente já viu em algumas aulas, nós estamos de volta aos princípios da visão de igreja multiplicadora, não é mesmo? Alguns não estiveram aqui, mas alguns já pegaram algumas aulas. Os irmãos lembram da visão, o que é a visão de igreja multiplicadora? O que é uma igreja multiplicadora? A igreja multiplicadora é uma igreja que obedece ao grande comissionamento, não é mesmo? Então ela obedece lá o texto base, né, da igreja multiplicadora, que nós vamos ler daqui a pouco em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Então essa é a visão de igreja multiplicadora. Nós vimos que existem 5 princípios bíblicos para a aplicação, para a implantação da visão de igreja multiplicadora. Nós já vimos o primeiro na aula passada, que era a oração. Hoje nós vamos ver evangelização discipuladora, né? Vamos revisar novamente quais são os 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Amém. Então é esse o resumo do que a gente já viu até agora, e hoje nós vamos para a nossa terceira lição, para o segundo princípio, que é evangelização discipuladora, né? Nós vamos ver os conceitos de evangelização, discipulado, relacionamento discipulador, e nós vamos ver que a proclamação do evangelho, ela deve estar alinhada com o relacionamento discipulador, né? São coisas que andam junto, que acontecem junto. Então vamos ler o texto base da visão de igreja multiplicadora, Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na... 19, 20, eu estou lendo o 18, mas enfim, vamos lá. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a igreja multiplicadora tem esses versículos memorizados, né? Enraizados em seus corações, e aprende, como a gente já está vendo aqui, os princípios para a gente aplicar isso de forma bíblica. Então, o que é a evangelização à luz da grande comissão, né? Qual é a essência? Para os irmãos, o que é evangelizar? Queria ouvir dos irmãos. O que é evangelizar? Nós vimos na aula passada que oração é uma conversa com Deus, né? E evangelização, o que é evangelizar? Sim. Isso mesmo. Então, é anunciar, né? Evangelizar é anunciar, é falar, tornar conhecido o evangelho, né? Então, é necessário que ouça. Para a gente ter o conhecimento de algo, é necessário a gente ver, a gente ouvir, e para que a pessoa se torne um discípulo, para que a pessoa se converta, reconheça o seu pecado, então é necessário que ela ouça o evangelho e que ela compreenda, né? Recebendo esse evangelho no coração, assim como diz Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 17. Vamos ver o que diz Romanos. É um trecho conhecido, os irmãos devem lembrar, né? Romanos 10, versículo 14 ao 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, aos que trazem alegres novas dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Volta para mim para o 17, se eu não me engano. Não, é o 16. Não, o 17 mesmo. Pronto. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como crerão se não ouviram? Como saberão? Então, evangelizar é esse anunciar, e é algo necessário, né? E esse evangelizar tem um propósito. Ele tem um propósito de oferecer às pessoas uma oportunidade válida, né, de criar Jesus, a oportunidade de reconhecer em si a falha, reconhecer em si o pecado e reconhecer que todos nós precisamos de um Redentor e Salvador, né? E nós temos aí alguns motivos, algo que deve nos motivar para fazer essa evangelização. Eu coloquei eles em ordem aqui, mas eles não têm uma ordem de importância. Todos eles têm a mesma importância. Tá? Então, o primeiro motivo que nós podemos ver é, acima de tudo, promover a glória de Deus, como fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Né? Diz lá, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, nesse trecho, também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos mostra que é um ato de adoração, um ato de glorificação a Deus, né? De engrandecer o seu nome. Outro motivo é o amor de Cristo, né? O motivo principal, mais claro para cada um de nós. Então, é o amor de Cristo, né? Nós vemos na Bíblia que quem ama a Deus ama o seu próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus, né? Como fala lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Vamos ler 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, o amor de Cristo, né, é algo que nos motiva, é algo que nos traz um senso de responsabilidade, né, um senso de urgência para entregar esse evangelho, pregar o evangelho. Certo? E um outro motivo, então nós temos que ter em vista esse amor, e o terceiro motivo que a lição nos traz é 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos ver o que diz lá. A necessidade de pregar é imposta a nós, né? Como nós podemos ver no exemplo da vida de Paulo, né? Ele diz lá, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, naquele tempo ele já tinha essa visão, como o irmão Miro fala, às vezes nós estamos no automático, às vezes nós estamos anestesiados pelo dia a dia, e nós esquecemos do amor, da necessidade que nos é imposta de pregar, né? Então, por causa desses motivos, nós devemos pregar, evangelizar a toda criatura, como diz Marcos, capítulo 16, versículo 15, né? Nós devemos pregar o tempo todo, nós devemos pregar todo o tempo que tivermos oportunidade, a todas as pessoas possíveis, né? A tempo, fora de tempo, para então cumprirmos essa missão.
E às vezes a gente se pergunta, mas eu não tenho capacidade, mas eu não levo jeito. Então nós devemos nos lembrar a fonte do poder para evangelizar, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Nós podemos ver lá a fonte do poder. Diz lá: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então os irmãos lembram do exemplo da igreja primitiva, do exemplo da igreja que se iniciou logo após a ascensão de Jesus, né? Eles estavam sempre unidos em comunhão, unidos em oração. Nós vimos na aula passada a importância, os efeitos, né, da oração. E esses irmãos receberam, e nós também temos hoje o Espírito Santo, né? Então, lá naquele episódio, quando eles foram revestidos pelo Espírito Santo, nem perseguição, nem timidez, o medo ou a falta de preparo foi algo que impediu eles de pregar o evangelho, né? E a perseguição era ferrenha. Então nós devemos nos lembrar que a fonte do poder para evangelizar é o Espírito Santo, ele está em nós. Nós devemos buscar, como nós temos aprendido nas últimas pregações, né, a plenitude do Espírito Santo, nos permitir, nos deixarmos ser cheios do Espírito Santo. Então, através dele, nós podemos alcançar esse poder, né, vencer o medo, a timidez e a falta de preparo. E, por fim, nós conhecemos, então, o alvo, né, a intenção da evangelização, que é o pecador, né? A intenção é persuadir as pessoas, é convencê-las do seu pecado e levar elas a crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de modo que elas sejam acrescentadas à igreja, né? Não é apenas que ela, né, eu creio e fica para lá, né? Ela deve ser acrescentada à igreja, como nós vamos ver como deve ser feito agora no discipulado, né, à luz da grande comissão. Certo. Então, o discipulado, nós podemos ver que ele é associado aí à última parte da grande comissão. Lá, só um minuto. Lá em Mateus diz, né? Vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no final diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então o discipulado, ele está mais ligado a essa última parte de ensinar, a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou, né? Em primeiro lugar, nós devemos então notar que a palavra discipulado, por se dizer, não aparece, não ocorre na Bíblia, mas nós temos lá o termo discípulo e fazer discípulos, né? Agora eu questiono os irmãos, o que é um discípulo? O que a palavra discípulo quer dizer, significa? Então discípulo lá do original, né, quer dizer aluno, aprendiz, um seguidor, aquele que tem um mestre para si, segue os seus ensinamentos, segue os exemplos que ele dá, o testemunho de vida que ele dá. Então era um termo usual, usado na Bíblia, né, e foi evoluído esse termo, usado mais para identificar os seguidores de Jesus, as pessoas que se entregavam a Jesus através do Evangelho. Só um minuto, irmãos. Eu faço várias anotações aqui, me perdo na hora. Pronto. Então é isso. Isso é o discípulo, né? É aquele que se assenta aos pés de um mestre para aprender. E nós podemos resumir o discípulo de Cristo como toda pessoa que, sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. E fazer discípulos. O que é fazer discípulos, né? Fazer discípulos é um ato
e ele é dividido em três dimensões que são aplicadas no discipulado. A primeira delas é chamar, como nós já vimos, como crerão se não ouviram. Então a gente deve chamar, anunciar, convidando essas pessoas a receber o evangelho, assim como Jesus fez. Nós temos lá Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, um exemplo de como Jesus fez. Bota para mim, Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamando-os, eles, deixando-os imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Então, nós devemos fazer como Jesus fez, chamar. Nós devemos anunciar. A segunda dimensão do ato de fazer discipulados é agregar. Nós precisamos, assim como nós já vimos, batizar essas pessoas, recebê-las com alegria na igreja. E a terceira dimensão, o terceiro passo é aperfeiçoar. A terceira dimensão do discipulado, nós podemos ver em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Nós devemos instruir a pessoa, nós devemos treinar o novo convertido e uns aos outros também. O discipulado não é só para o novo convertido, é para todos nós. Para que nós possamos treinar um ao outro a viver uma vida que agrada ao Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do... Volta para o 11 para mim, por favor. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, é o amadurecimento espiritual. Então, chamar, agregar e aperfeiçoar. E nós chegamos agora à definição de discipulado. Nós entendemos o que é o discípulo, quem é o alvo, nós entendemos o passo a passo de fazer discípulos. Então, nós chegamos à definição de discipulado, que é o processo de fazer discípulos. Nada mais do que isso. É por meio de um relacionamento. Esse relacionamento deve ser intencional. E dentro da visão de igreja multiplicadora, esse relacionamento ele é chamado de relacionamento discipulador, como os irmãos já bem sabem. E como eu já comentei, pode acontecer entre um discípulo e uma pessoa não convertida, visando a tornar essa pessoa não convertida também em um discípulo, ou entre um discípulo e outro discípulo, entre um irmão e outro irmão, visando o aperfeiçoamento, visando o alcance do amadurecimento espiritual. É exatamente isso. Eu estava observando realmente esse ciclo. Não é algo que para em mim. Eu me tornei um discípulo, aprendi, me aperfeiçoei, pronto. Não, isso não para em mim. Então, eu sou chamado como discípulo para depois ter um discípulo, para a gente alcançar a visão. A visão é multiplicar, é alcançar. Então, nós podemos ver aí que é impossível cumprir a grande comissão sem relacionamento. Não tem como. Deus é um ser
pessoal, um ser que quer relacionamento. Lá no início de todas as coisas, a gente viu que ele fez o homem e todos os dias ele ia conversar com o homem. Então, Deus quer ter esse relacionamento e ele veio a nós em forma de homem, através de Jesus Cristo, né, para mostrar também, para se relacionar conosco. Ele convidou os discípulos para segui-lo e não só convidou, mas também os acompanhou de perto, até que eles estivessem preparados, né? Então nós devemos não apenas criar relacionamentos, mas também aprofundá-los. Nós devemos aprofundá-los, né? Por isso para isso, para aprofundar os relacionamentos, nós temos 6 elementos, que são os elementos do relacionamento discipulador, né? Esses elementos, as iniciais dela, formam lá um acróstico, não sei se os irmãos lembram, que formam a palavra raízes, né? Então, essa palavra nos dá aí uma ideia de aprofundar, né? O que a raiz faz? A raiz cresce para dar sustentação, para alcançar nutriente necessário para a palavra. Então, essa palavra nos traz essa ideia de aprofundar. Então, é o que devemos fazer nos relacionamentos, o que devemos fazer no discipulado. E o que cada uma dessas letras da palavra quer dizer, né? Então, raízes. A primeira letra, a letra R, que quer dizer relacionar-se pessoalmente, como é o básico, né, do relacionamento. Então, não deve ser apenas uma conversa sobre o evangelho, mas também um convívio, né? O convívio assim que possível, né? Diário, se necessário, se possível, mas um convívio para criar uma relação de confiança, para também, através do convívio, né, a pessoa que está sendo discipulada ter um exemplo, ter um exemplo de alguém que dá um testemunho cristão, e o testemunho cristão produz a imitação. Irmã Antonina, eu acho que a tia Cruzinha está procurando a senhora ali. Então, é relacionar-se, né? O irmão falou de algo que a gente vai ver mais para frente também, a importância do zelar, né, pela pessoa. E lembrando que o irmão falou que cada um de nós tem um campo, o irmão Miro comentou, a gente volta para Atos, né, capítulo 1, versículo 8. A gente já viu algumas pregações, alguns ensinos, nos falando o passo a passo, né, da pregação, da evangelização, né. Lá fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ele não começa lá nos confins da terra, ele começa em Jerusalém, onde eles estavam. Então, para nós, da mesma forma, né? Começa aqui em Bom Jesus, começa com meu vizinho, começa com meus irmãos, certo? Então, é isso, é relacionar-se pessoalmente, não apenas para conversar sobre o evangelho, uma evangelização necessariamente, mas para ter uma vida na vida, né? Para ter um relacionamento de verdade, para, como o irmão falou, que a pessoa possa ter algo que ela imite. Então, essa é a letra R da palavra raiz. A segunda letra é a letra A, que é acolher a igreja, né? Nós devemos promover a aproximação dessas pessoas, do novo convertido ou do discípulo, a aproximação dele à igreja, a aproximação dele ao corpo de Cristo, né? Incentivar uma participação ativa, primeiramente no PGM, é uma boa opção, e também na igreja local, né? Participando ativamente da membresia. A segunda letra é a letra I, a terceira letra é a letra I, que é interceder. Nós, repetindo de novo, nós vimos a importância da oração, como orar, por que orar, os efeitos da oração. Então, interceder, orar pelo discípulo, é algo muito importante, né? E o discipulador, ele deve ser
um intercessor incansável. A próxima letra é Z, zelar pela pessoa, como o irmão já deu uma pincelada no assunto, né? Exercer compaixão, zelar pela sua saúde física, pela sua saúde espiritual, emocional, familiar e até, se possível, financeira, né? Mostrando gestos que podem valer mais do que palavras. Às vezes, como irmão, a gente só quer falar e a pessoa se cansa, fica enfadada, né? Então, às vezes, gestos podem falar mais alto do que palavras. A letra E é ensinar o evangelho e as suas implicações. Então, finalmente, nós chegamos a evangelização propriamente dita, né, que é o cerne, que é o principal do relacionamento discipulador, né, onde o discípulo ele deve ser exposto ao máximo ao evangelho, aos ensinamentos, ao testemunho, à prática do evangelho, né, pois é o evangelho que tem o poder de Deus para a salvação. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nós já vimos. E a última letra é solicitar contas, né? A partir do momento que se estabeleceu um relacionamento, nós devemos encorajar, não é necessariamente uma cobrança, né? O irmão está em pecado, o irmão está errado nisso. Mas é uma cobrança, é um encorajamento, né? A pessoa avançar na sua maturidade espiritual, no seu relacionamento e conhecimento com Deus, solicitando a ela contas sobre a sua prática de oração. E aí, meu irmão, você está orando? Como é que está a sua oração? Vamos orar junto? Vamos fazer um período de oração? Como é que está a sua leitura? Como é que está a sua participação nas atividades do PGM, nas atividades da igreja? Então, não é necessariamente uma cobrança, né, um apontar o dedo, mas é uma solicitação. Vamos, como é que está? Não, está fraco, pois vamos fortalecer, vamos aprender mais. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a gente pode aprender para melhorar nisso? Então é isso, meus irmãos, raízes. Sim, eu lembro de uma frase que eu vi em algum lugar falando assim: faça tudo que você fizer, faça como se alguém estivesse observando, porque no final das contas tem alguém sempre observando. Isso traz a nós a importância de cada uma das coisas que a gente faz, né? Então, quando a gente tem isso em mente, a gente está sendo analisado, a gente está sendo observado, a gente tem esse cuidado, esse zelo para aquilo que a gente vai fazer. Então é isso, meus irmãos, é mais uma série de letras e palavras para a gente decorar, né? Raízes, relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e solicitar contas. Nós chegamos agora ao final da nossa lição. Tem algumas coisas aqui para a gente recapitular, para a gente relembrar, né? Então, o que é a evangelização à luz da grande comissão para os irmãos? O que os irmãos viram hoje na lição? O que é a evangelização? Na hora que fala assim, não é missões, né? Aí vem à nossa mente a imagem do missionário, realmente, que sai lá da cidade dele, do estado dele, mas ela começa aqui no campo local, né? O que é um discípulo? A gente já viu aqui hoje. Discípulo é um pupilo, né? É um aluno, uma pessoa que se coloca na posição de alguém que quer aprender. E o que é o discipulado? A gente acabou de ver. Alguém? Então, é o ato de fazer discípulos, orientar, aplicar isso que a gente acabou de ver, né? Aplicar um relacionamento, acolher, interceder.
Então é isso. Vamos só lembrar, é a visão de igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora é uma igreja que obedece ao grande comissionamento de Mateus, capítulo 28, né? Ela segue 5 princípios para essa implantação de igreja multiplicadora, que é oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. E a evangelização discipuladora, nós temos temos os elementos do relacionamento discipulador, que são as palavras que formam raízes, né? Que nos levam a aprofundar o relacionamento para alcançarmos então o objetivo. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida, algum comentário? Então nós vamos finalizar a nossa lição. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé para a gente orar e finalizar. Irmão Vagnaldo, você pode fazer essa oração? Pedir a Deus que a gente possa ter em mente, né, a visão de igreja multiplicadora e nós possamos alcançar o relacionamento discipulador. É algo que a gente já tem debatido em várias lições, em vários encontros, né, de PGM. Nós sabemos da importância do relacionamento discipulador para a nossa vida. Amém? Até a noite, meus irmãos.